Vamos de entrevista, senhores. Ó, vou trazer alguns números para vocês. 20 mil páginas de documentos analisados, 550 páginas de relatório final e incontáveis horas de oitivas, visitas técnicas, 6 meses de investigações. Estou falando da Comissão Parlamentar de Inquérito da Lagoa da Pampulha, a CPI da Lagoa da Pampulha, que teve hoje, ou assim pensávamos, sua última reunião. Na reunião de hoje, os vereadores votaram o relatório final, que resumia tudo o que foi levantado nesses 6 meses de oitivas, de depoimentos, de investigações. Por 4 votos a 3, os vereadores que compõem a comissão rejeitaram o relatório de autoria do vereador Braulio Lara do Novo, que está com a gente aqui para bater um papo sobre essa CPI. Eu achei que a novela acabava hoje, parece que não, hein, vereador? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da 98. Realmente, hoje a gente poderia ter um final feliz para Belo Horizonte, de realmente encaminhar uma solução para a Lagoa da Pampulha. Mas o que a gente viu é que o sistema se movimentou e quando você coloca alguns nomes num relatório, as pessoas correm aí para tentar abafar o caso. A gente sabe o tanto que a Lagoa da Pampulha é importante para a nossa cidade, é importante para o nosso país, é um bem tombado, mundialmente reconhecido, e a gente vê esse desastre na gestão da Lagoa da Pampulha. Fizemos a nossa parte e apresentamos o relatório com todo o detalhamento de tudo que foi observado ao longo desses 6 meses de trabalho. Ô Braulio, a gente vai entrar no relatório, vai entrar na tramitação de hoje, importante reunião, mas eu queria começar falando sobre... A reunião teve que ser suspensa por 30 minutos pelo presidente Juliano Lopes, muitas vaias, muito barulho, sessões que não costumam ser cheias estavam lotadas hoje. Me fala desse clima que antecedeu a votação, como é que foi isso? Realmente, hoje tinha muita gente lá para tentar proteger o sistema, proteger, na verdade, o inexplicável. Afinal de contas, se você for à Lagoa da Pampulha, todo mundo passa por ali, constata os problemas de lançamento de esgoto que a gente tem na Lagoa, esse infindável tratamento de águas que custa muito caro para a população. Todo ano, a população de Belo Horizonte paga 16 milhões de reais por esse tratamento e a gente continua vendo a Lagoa recebendo aportes e, em vez do dinheiro estar sendo bem usado, ele está sendo, na verdade, sendo negligenciado por quem administra a Lagoa. Então, quando as pessoas se mobilizam para tentar proteger o sistema, eu acho que a gente realmente tem que repensar muito a nossa sociedade. Vereador, entre os questionamentos feitos, até por servidores que acompanharam hoje essa CPI, na questão técnica, alguns questionamentos, pessoas, engenheiros ligados até a Sudecap, afirmando que a CPI não se baseou na questão técnica nos trabalhos. O que você tem a dizer sobre isso, e outras denúncias, como, por exemplo, que foi surgida a palavra, algumas pessoas que foram convocadas para depor foram achacadas. Isso aconteceu? Qual que é o seu posicionamento sobre esses questionamentos? O primeiro ponto é que a CPI não produz nenhuma informação nova. A CPI lê os relatórios que são feitos pelas próprias pessoas, sejam elas do serviço público, que são os funcionários da própria prefeitura, sejam das consultorias contratadas, sejam de entidades independentes, como, por exemplo, professores universitários que fazem pesquisa dentro da Lagoa da Pampulha. O que a gente fez foi pegar e aprofundar nisso aí. Até dissertação de mestrado de pessoas que por lá passaram e que se posicionaram ao longo do tempo a respeito dos problemas da Lagoa da Pampulha, também foram pesquisados, analisados. Então, quem fala que está havendo uma negligência com relação a relatórios é porque, de fato, nem leu. Aliás, me causou muita estranheza porque algumas entidades que inclusive tentaram fazer esse posicionamento político antes, sequer haviam lido o relatório, porque o relatório sequer ainda existia. Então, é um jogo de cena muito grande, movimentou o campo político todo, e, infelizmente, quem tem que se explicar aí é quem, de fato, é contra uma Lagoa da Pampulha restaurada, quem é contra uma Lagoa da Pampulha limpa, uma Lagoa da Pampulha que faça jus ao patrimônio mundial que ela representa para a gente.
Vereador, você se surpreendeu com esse resultado e nessa fase final a gente teve muita troca de acusações. Na última sexta-feira, inclusive, o presidente da Câmara enviou uma nota à imprensa falando de alguns integrantes da Prefeitura, mais precisamente Josué Valadão, que está nesse relatório final, tinha o pedido de indiciamento nesse relatório que foi reprovado, né? É bom a gente ressaltar isso, e que ele teria pressionado alguns vereadores. Quando você fala que o sistema atuou, seria nesse ponto, tem a ver com esse posicionamento que foi encaminhado à imprensa na última sexta-feira? Tem sim. Nós temos sempre muito cuidado, e vocês que já me conhecem há mais tempo e que acompanham o trabalho, a gente sempre é muito ponderado para não criar encaminhamentos antes deles mesmos consolidarem. Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na semana passada, na quinta-feira, o carro do meu principal assessor jurídico foi arrombado e só levaram um computador. E, obviamente, eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas são coincidências ruins que acontecem. Na época da CPI da Covid, aconteceu isso também dentro da assessoria da vereadora Fernanda Pereira Altoé. Então, assim, a gente fica muito apreensivo quando, de fato, a gente vai chegando nos finalmente. E eu acho que Belo Horizonte precisa realmente entender que política pública não se faz só com boas intenções, tem que mostrar resultado. O que a CPI fez foi pegar os resultados e analisar, porque de conversa fiada, o povo mineiro já está de saco cheio. A gente tem anos e anos, se você pegar reportagens de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, a ladainha sobre Lagoa da Pampulha é a mesma. A gente não gostaria de continuar assim. Vereador Braulio Lara conversando com a gente hoje, relator da CPI da Lagoa da Pampulha. O relatório dele foi rejeitado hoje por 4 votos a 3. Vereador, esse relatório vai para a gaveta, vai para o lixo, onde vai parar esse trabalho? Ele não vai para o lixo porque ele já foi publicizado. Então, quando a gente fala em indiciamento, significa o seguinte: nós apuramos e verificamos vários indícios. Então, indiciar é apontar indícios que foram observados por uma Câmara que não se furta de ir botar o dedo na ferida. Ou seja, a gente pesquisou a fundo, encontramos indícios e isso é encaminhado ao Ministério Público para o Ministério Público tomar providências. Se ele vai representar contra alguém e essa pessoa vai responder no campo do judiciário, ela vai fazer depois. Mas, com a repercussão que toda essa CPI trouxe, certamente as autoridades já vão observar o próprio relatório que foi derrubado nessa manhã. O senhor pretende apresentar, então, ao MP esse relatório, falar, ó, tá aí, vocês tirem suas próprias conclusões. Eu estou me recuperando ainda da pancada, Sim. Mas o fato é que amanhã ainda tem uma reunião. Boa. Então eu não vou considerar aqui como se a CPI tivesse acabado. Então vamos falar sobre isso? É isso que eu ia falar, para a gente entender qual que é o próximo passo, porque a CPI não pode terminar sem um relatório. Qual que é o próximo passo? Quem vai apresentar esse relatório e o que tem que ser feito? Tem que ser aprovado ou, se for rejeitado, um novo relatório tem que ser apresentado para o membro da comissão? Então, tudo isso se baseia no regimento da Câmara. Então, o presidente Juliano indicou a vereadora Flávia Borges para fazer o relatório. Então, até amanhã ela tem que apresentar o relatório. A gente vai, obviamente, acompanhar essa movimentação. Mas se, porventura, for rejeitado, outro vereador, por exemplo, pode apresentar outro relatório também. E aí são encaminhamentos que, sinceramente, eu não tenho informação agora para passar, mas está tudo acontecendo. A cidade quer respostas sobre a Lagoa da Pampulha. Gente, quem tá ouvindo a gente, vamos descrever aqui. O Braulio, visivelmente abatido, de fato, uma derrota hoje, né, Braulio? Mas foi uma pancada. Uma pancada, como você bem disse. A CPI não acabou hoje, como estava previsto, para ser encerrada no dia 11 de julho. Teremos mais uma reunião amanhã, onde o relatório, o parecer da vereadora Flávia Borges vai ser apreciado. Você sai da reunião hoje, neste momento, vereador Braulio Lara, com um otimismo com relação a essa CPI, ou o desencanto bateu? Como é que você enxerga isso? Eu entrei para ser vereador sabendo que a gente tinha uma missão muito difícil. E eu não entrei aqui para me furtar dos debates difíceis da cidade e de realmente colocar a coisa para andar. Só para vocês terem uma ideia, pesquisando os documentos, e até fiz essa menção na própria apresentação, eu nasci em 81, tenho 42 anos. Em 81 foi quando o IEFA, vendo que de fato a gente tinha todo um risco de perdermos a lagoa, movimentou o primeiro tombamento da Lagoa da Pampulha. Foi tombado não só o conjunto arquitetônico, como orla e espelho d'água.
Então, desde lá, todos os tombamentos que aconteceram, tanto no nível nacional como também no nível municipal, todos eles serviram para tentar proteger a Lagoa da Pampulha. E o que a gente vê agora são pessoas que estão administrando essa pasta há muito tempo, que não entregam resultado, que gastam dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, foram pegos empréstimos em dólar que estão sendo pagos pela população até então. Já foram gastos mais de 270 milhões de reais em 10 anos. Se a gente pegar o período de 20 anos e trazendo correções monetárias de acordo com levantamentos que já foram feitos em outras reportagens, a gente passa de 1,4 bilhões de reais que já foram gastos na Lagoa da Pampulha. Me fala a verdade, se você vai lá levando uma pessoa, um convidado na Lagoa da Pampulha, você se orgulha daquilo? Você se orgulha de mostrar o descaso que a gente tem nas áreas da Lagoa? Então, eu espero realmente que as pessoas que estão na linha de frente aí fiquem atentas, porque a Câmara não vai se furtar de trazer o debate. Pode falar, João. Não é porque, Lucas, eu vou ter que voltar a falar da comissão, porque a gente, né, logo depois da reunião, nós tivemos uma troca de vereadores que fazem parte dessa comissão. O vereador Irlan Melo e também o vereador Sérgio Fernando, do PL, eles renunciaram. E houve uma troca. Entraram no lugar Henrique Braga, do PSDB, e Cleiton Xavier, do PMN. O que significa isso politicamente? Isso pode ajudar, essas trocas podem ajudar na apreciação desse relatório que vai ser apresentado amanhã? Como o embate foi para o campo político, isso pode representar, assim, uma reestruturação política em cima do tema. Mas, confesso para vocês, foi muito tenso amanhã. Eu mesmo não consegui ainda avaliar 100% do que está acontecendo para me posicionar realmente para amanhã, mas vou até o último dia dessa CPI, porque não foi um trabalho mal feito, não, foi um trabalho que realmente a gente se dedicou e está tudo lá, porque a população sabe muito bem que quando fala em CPI, todo mundo fala, acabe em pizza. Dessa pizza eu não como nenhum pedaço. Ontem foi até o Dia Mundial da Pizza. Tomara Tomara que a CPI não seja inspirada pela data, viu, vereador? Eu também me surpreendi, eu te confesso que surpreendi quem está acompanhando de perto, desde o início da CPI, não acreditava nesse placar. Inclusive alguns nomes que me pegaram de surpresa ali nos votos contrários. Entre eles, Juliano Lopes, presidente da comissão, estava acompanhando de perto os trabalhos e não foi favorável ao seu parecer, me surpreende. Mas, enfim, é o que você falou. Amanhã, mais uma reunião. Fato você pode não concordar com a forma com a qual o relatório foi entregue ou como o vereador Braulio Lara apresentou os resultados. Mas uma coisa tem que ser unânime. Não dá para brincar com a Lagoa da Pampulha. Não dá para não discutir a Lagoa da Pampulha. Há 30 anos, amigo, há 30 anos, há mais que isso, você discute o espelho d'água, você discute o cartão postal, patrimônio imaterial da Unesco. E tá ali, amigo. Tá ali. Ninguém olha, ninguém cuida. É um paliativo aqui, outro acolá. Já se falou em beber a água, já se falou em nadar na lagoa. E de lá, hoje, só o mau cheiro. Não dá para ficar assim não, amigão. Vereador, microfones abertos, viu? Bora trazer boas notícias amanhã pra gente aqui da CPI. Vamos lá. Amanhã tem mais um capítulo e eu espero que a gente consiga aí o melhor encaminhamento para a cidade que a gente tanto ama. Valeu demais. Vamos que vamos.